Esse é o terceiro vídeo sobre autoridade espiritual. Eu havia falado no último vídeo a respeito de que Valnice, Milhomes e Kenneth Hagin tinham uma profundidade nas escrituras que os líderes da minha denominação não tinham. Você vai ver lá em Jesus, depois que pregou no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no último versículo do capítulo 7, está escrito que as pessoas ficaram admiradas com a doutrina de Jesus, que eles ensinava como tendo autoridade, diferente dos escribas, dos mestres da lei, dos rabinos da época de Jesus. Então eles perceberam que Jesus tinha uma autoridade espiritual, ele sabia do que estava falando, porque falava com profundidade. Assim como eu e alguns irmãos estávamos notando que Valnice, né, pregava com uma profundidade que os líderes da nossa denominação não estavam pregando. Isso a gente começou a comentar, né, e a fervilhar isso, e a gente passou a ouvir Valnice toda vez que ela vinha para São Paulo. Então nós íamos na igreja, né, para ouvir e procurávamos assistir na TV. E eu comentei isso com uma irmãzinha, e essa irmã foi falar, eu vou falar com um determinado líder, né, que ela era discípula dele, para ver se podia assistir Valnice. Eu não falei nada, mas eu conhecia aquele líder e sabia que ele era manipulador. E ele não iria permitir que ela assistisse, porque o manipulador, ele manipula as pessoas para ter domínio sobre elas. E nós não devemos ter domínio sobre as pessoas. Veja, quando Jesus fala sobre autoridade espiritual, está lá em Lucas capítulo 22, a partir do verso 25 em diante. Eu vou ler aqui na Bíblia Jerusalém que está aberta. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam, exercem poder, olha, poder tirano, tiranizam, né, são chamados de benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim, pelo contrário. O maior dentre vós torne-se como o mais jovem, o menor, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Ora, Jesus está dizendo que nós, né, devemos ser servo de todos. Para ser maior tem que ser servo de todos. Há um ditado que diz assim: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então nós devemos ter sempre em vista não ter domínio sobre as pessoas. Pedro vai falar isso no capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Ele vai falar: vós que pastoreais o rebanho, não tenha domínio sobre ele, mas servir como exemplo. Então eles vão ver o meu exemplo, e mirando no meu exemplo, é que eles vão servir a Cristo, não como tendo domínio. Jesus, ele vai falar na carta de Apocalipse, em duas igrejas, né? São 7 as igrejas ali, ele vai falar em duas, uma é a de Éfeso, a outra eu não me lembro agora qual é, a respeito dos nicolaítas. A palavra nicolaítas, ele vai falar lá, a quem eu odeio, né, as obras dos nicolaítas, a quem eu odeio. O que é nicolaíta? A palavra nicolaíta é a junção de duas palavras gregas, nikos e laos. Né? Nikos é aquele que é conquistador, o vencedor das pessoas. E laos, laikato, é o povo. Então são os vencedores do povo que exercem domínio sobre o povo. Por isso que o Senhor está falando que eu odeio as obras dele, porque eles exercem domínio. E no reino espiritual não devemos exercer domínio, devemos ser exemplo. Lembre-se Paulo falando a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, do verso 24 em diante que eu falei, né? Sejam mansos, né? Para ver se Deus vai dar o arrependimento. Eu devo ensinar a sã doutrina com mansidão.
com humildade, esperar que Deus vai dar o arrependimento. O nicolaíta não, ele manipula as pessoas, ele quer vencer as pessoas. Eu me lembro de uma pastora que falava assim, se alguém sair daqui para ir numa outra igreja saiba que vai debaixo de maldição. Ela queria exercer domínio sobre as pessoas. Pessoas assim não estão ligadas ao cabeça, que é Cristo, como você vai ver lá na carta aos Colossenses, no 2º capítulo, que não devemos ser dominados, escravizados por vãs filosofias, que são aqueles líderes que manipulam as pessoas, né? Com filosofias, com falsas doutrinas. Esses líderes não estão ligados ao cabeça, que é Jesus. O cabeça de Cristo é Jesus. Aqueles que estão ligados, esses vão obedecer. Veja, a minha mão se mexe porque a minha cabeça assim o faz. A minha boca fala aquilo que a minha cabeça manda, porque ela é submissa ao meu corpo. Se a minha boca sai falando por aí, ela não está sendo submissa, então ela não está no meu corpo. Então, precisamos entender a alegoria do corpo que Paulo fala na carta aos Coríntios. Amados, então, continuando a falar sobre isso, né? Paulo falando que se alguém for pego em algum tipo de pecado, vós que sois espirituais, né? Vocês podem restaurar a pessoa. Está lá em Gálatas capítulo 6, eu vou ler aqui o verso 1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, aquele espírito de humildade, mansidão. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Ora, ele não está falando vós que sois apóstolos, pastor, mestre, não, ele está falando vós que sois espirituais, aqueles que cresceram e sabem discernir para restaurar a pessoa. A palavra é catartizo no grego, que é aqueles que consertam ossos, né? Ossos quebrados. Então, quando uma pessoa quebra uma perna, aquela perna fica bamba, não tem como, ela não tem mais serventia. Eu quebrei o tornozelo, eu não podia nem ficar de pé, eu tive que desvirar o pé. Quando eu quebrei o tornozelo, o pé ficou virado, eu precisei desvirar para poder me levantar e chamar o SAMU para me levar para o PS, né? Porque o membro ficou inutilizado, a perna toda, por causa que o tornozelo quebrou. Então, tem que ser restaurado, né? Então, nós, aqueles que têm conhecimento mais profundo do Senhor, é aqueles que conseguem discernir. Então, ele pode restaurar aquele que caiu ou no engano ou numa raiz de amargura. E eu quero falar sobre isto. Eu falei até agora do engano, né? Que Satanás vem como engano. Lembra-se da parábola do semeador, que está lá em Mateus 13. A primeira semente cai sobre o quê? A beira do caminho. O caminho é onde que os homens pisam, né? Então o solo ali é duro. A semente cai porque o solo é duro, não penetra. Então uma ave vem e pega. A ave simboliza Satanás, que rouba a semente da mente antes que ela caia no nosso coração. Porque uma vez que cai no coração, ela germina. E aí Satanás não tem mais acesso. Então, é quando ainda a palavra está na mente. Lembra de Eva. Eva recebeu que não podia comer daquele fruto proibido por informação de Adão. Adão não, ele recebeu da boca de Deus, ele recebeu revelação. Por isso Adão não podia cair, mas Eva caiu em transgressão por causa disso. Ela foi enganada. Enquanto a palavra está na mente, são doutrinas humanas. Eu estava debaixo de doutrinas humanas. Quando uma pessoa, vendo de fora, me falou algo, me fez raciocinar, porque eu estava andando com pessoas, e essas pessoas, eu percebia que não andavam com o Senhor. Elas falavam em línguas estranhas, tudo, falavam do Senhor, mas na prática elas não andavam. Um líder com quem eu andava, nós estávamos trabalhando de vendedor, meio a meio no negócio, e ele me defraudou por 3 vezes. Eu falei com ele, a primeira ele pediu perdão, e as outras 2 ele achou natural fazer isso.
Ele não tinha o temor do Senhor. Então, quando o Senhor me revelou o engano daquelas doutrinas, então as escamas caíram dos olhos, né? O engano saiu. E eu pude ver aquilo que o Senhor estava falando, porque eu fui buscar a intimidade do Senhor para saber o que estava acontecendo, e o Senhor me revelou. Então, nesse momento, eu contei para 3 irmãos. 2 deles receberam a palavra no coração e viram o engano. Só que um deles foi correndo falar para um outro irmão que era legalista. E o legalista é perigosíssimo. Jesus fala que eles são como os porcos. Ele pisa as nossas pérolas. Pérolas são as revelações que nós damos. E depois eles se voltam contra nós para nos destruir. Foi o que esse rapaz fez. Ele veio para minha casa, né? Ele ouviu, pisou as revelações com a sua doutrina e depois foi falar para o líder da denominação, que era o pastor principal. O líder, num domingo de manhã, me ofendeu publicamente, né? E eu, como que era ainda imaturo no amor, não era aperfeiçoado, não era amadurecido no amor, caí da graça. Lembra que Hebreus 12:15 fala, né? Para que ninguém se prive da graça de Deus, para que uma raiz de amargura entrando não contamine. E a raiz de amargura foi a ofensa. Lembre-se que lá, Jesus falando sobre a liderança espiritual, que está em Mateus capítulo 18, eu tinha lido até o verso 6, no verso 7, na King James aqui, diz assim: ai do mundo por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Vê, ciladas, ofensa, aquele pastor ofendeu publicamente. E isso entrou no meu coração. Ele não quis ouvir aquilo que Deus tinha revelado para mim. Porque ele tinha aquela doutrina era tudo para ele, era o Deus dele. E o que Deus tinha me revelado era contrário àquela doutrina. Então ele me ofendeu publicamente. E eu não tinha mais ambiente para ficar na igreja. Uma outra semana era um outro pastor que estava pregando e ele também me ofendeu publicamente, ele falou de mim. Um outro líder que eu tinha muita amizade rangeu os dentes para mim. Aí eu pude ver que não podia mais continuar, porque o ambiente se tornou hostil. Isso trouxe uma mágoa profunda no meu coração. E como eu não era maduro espiritualmente, eu me ofendi. E isso me matou espiritualmente, só que eu não tinha conhecimento disso. Eu continuei crente, fui para uma outra igreja, e só que aí eu não era mais a mesma pessoa. Eu me tornei um crente carnal. Eu não tinha... As manifestações que o Senhor me revelava eram raríssimas. Eram de vez em quando, porque eu não tinha intimidade. E muitos estão prisioneiros. Eu fiquei 28 anos prisioneiro nesta outra armadilha, que é a armadilha da ofensa. Eu só saí porque em 2020, numas pregações de John Bevere, um homem de Deus, falando a respeito da isca de Satanás, eu ouvindo essas pregações, então o Senhor abriu os meus olhos e eu me lembrei de onde caí, me arrependi profundamente, eu chorei por quase 3 dias, tamanho era o arrependimento, e depois de alguns dias o Senhor veio e me restaurou do pecado. Ele se manifestou para tirar os meus pecados, e no 7º dia depois, ele começou a me revelar a sua palavra. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.